Boa noite. No programa Coletiva de Imprensa de hoje, vamos falar um pouco sobre a educação e a cultura de Bragança Paulista. Hoje eu recebo a professora, atual presidente da Academia Bragantina de Letras, ex-presidente da FESB e também professora que já desenvolveu um trabalho há anos na rede estadual de ensino, professora Lúcia Ribas. Vai falar um pouco sobre a vida, sobre a atuação profissional e principalmente esse novo desafio à frente da Academia Bragantina de Letras. A professora Lúcia Ribas de Souza Siqueira possui 71 anos, é nascida em São Paulo, mora em Bragança Paulista há mais de 60 anos e se considera bragantina adotiva. Viúva, foi casada com o professor de Educação Física Antônio Fernando de Souza Siqueira, que também foi secretário de Esportes do município. É mãe de 3 filhos e possui 6 netos. A professora de História é pós-graduada em História da República do Brasil. Trabalhou em escolas estaduais e na FESB, chegando à presidência da Instituição de Ensino Superior. Atualmente, ocupa a presidência da Academia Bragantina de Letras. Fique ligado! O programa Coletiva de Imprensa vai ao ar sempre às sextas-feiras, a partir das 8 horas da noite, um compromisso que você tem aqui com a gente. Sempre para Bragança Paulista no canal 39.1 digital, para Bragança Paulista e também Atibaia na TV a cabo da NET, no número 12, e pela internet através do altioratv.com.br. Professora Lúcia Ribas, desde já muito obrigado por atender o nosso convite e seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. O convite foi assim uma surpresa, mas muito interessante. Faz tempo que eu não vejo vocês aqui. É interessante para mim, para a Academia Bragantina de Letras, e conversar com vocês é sempre muito bom. É muito bom estar aqui. E como o programa fez a introdução contando um pouco de quem é Lúcia Ribas, mas eu peço para você conte um pouco mais. Quem é a atual presidente da Academia Bragantina de Letras? Não sou bragantina. Não nasci em Bragança. Sou bragantina adotiva. Adotou Bragança do coração. Bragança, mas de coração para valer. Para trabalhar por Bragança, para valorizar Bragança. Eu sempre fui nesse sentido. Bom, eu vim para cá e eu tinha 5 anos de idade, 7 anos. Eu fui alfabetizada já em Bragança. E meus estudos todos, cursei Casper Líbero até o magistério na época, né? Na época era a Escola Normal de Formação de Professores, né? Depois a faculdade, eu sou da primeira turma da FESB. Eu sou a matrícula 112 da FESB da primeira turma. Não precisa nem contar a idade, né? O que rolou. Mas fiz História, que também, eu na época, até vou falar, é bom que a moçada saiba, porque na época eu estava em dúvida entre arquitetura e história. Sim. E eu acho que as duas têm muito a ver. Claro. Né? Tem muito a ver. Mas, por facilidade, até por condições financeiras, fiz História aqui em Bragança, que eu não precisasse deslocar, sair de Bragança para estudar e tal. E trabalhei muito tempo com isso e gostei do que fiz, não me arrependo nem um pouquinho. Foram muitos anos lecionando na rede estadual? Na rede estadual, 28 anos. E 20 no ensino universitário. Entrei na FESB por 3 meses para substituir um professor que estava dando problema. Fiquei 20 anos. Melhor não entrar mais nada por 3 meses, né? Fiquei 20 anos de FESB. Aí fui professora, coordenadora, membro do Conselho de Curadores, diretora de ensino técnico, diretora administrativa e depois voltei como presidente. Uma carreira assim, falei que eu gosto de contar. Eu comecei com 18 anos como professora primária de zona rural. Com aquelas classes multisseriadas. Tem até um aluno, ex-aluno meu daquela época, que me procurou recentemente e me trouxe os caderninhos dele, assinados por mim, corrigido e tal. Me deu um de lembrança. Ele guardou por 40 anos esses caderninhos e me localizou
e hoje em dia as redes sociais são ótimas para isso, né? Ele me localizou, então conversamos e ainda fui agraciada. E hoje ele é meu amigo no Face, por sinal. Eu que alfabetizei. Então eu comecei como professora de zona rural e terminei como diretor de faculdade. Tá bom, né? Valeu. Ótimo, né? Eu acho que valeu, né? Pós-graduada em História da República do Brasil. Pós-graduada. Eu fiz a graduação de História. Na época, a FESB, nessa primeira turma, ela tinha um formato completamente diferente. Eram 6 meses de propedêutico, você fazia todas as matérias, depois de 6 meses que você se decidia para que você quisesse. Letras, ciências biológicas, desenho e estudos sociais, que abrangia História e Geografia. Sou professor de Geografia também. E depois que eu terminei a FESB, que eu fui fazer História, e depois do término da graduação de História, que eu fiz pós-graduação em História da República do Brasil. Na FESB, a senhora deu aula para a turma de História e outras turmas? Para a turma de História, História do Brasil, né? A minha especialidade. Para a turma de História. E para Educação Física e Pedagogia, as matérias pedagógicas, porque eu sou pedagoga também. E qual período que a senhora lecionou na FESB? De 92 a 2003. Não, 2013. De 92 que eu entrei na FESB a 2013. A FESB faz parte do meu coração até hoje. Muitos alunos passaram com a senhora. Você sabe que outro dia você que é atibaiense, eu estava numa missa em Atibaia e na hora dos cumprimentos, eu fui cumprimentar os que estavam atrás, o moço falou: "A senhora não é Lúcia Ribas?" Eu falei: "Eu fui seu aluno." Mas ele foi meu aluno no Casper Líbero. E depois que terminou a missa, conversamos e tudo e tal, ainda ele falou: "Ai, professora, a senhora está..." Foi um elogio, "A senhora está igualzinha." Eu falei: "Muito obrigado." Porque o tempo passa, né? O tempo passa. E é bom que passe. E como foi a experiência de ser presidente da FESB? Peguei a FESB numa época de muita crise. Peguei em crise total, fui aconselhada até por advogado que não pegasse, porque como presidente da FESB, você responde pela instituição até com seus bens particulares. E a FESB em crise total, né? Falei, mas vou encarar, né? Eu gosto de desafios, né? Eu sou meio chegada nos desafios, assim. Eu vou encarar, sim. E fiquei 2 anos o mandato, depois nesses 2 anos, consegui colocá-la em ordem e fiz mais 2 anos onde eu revitalizei a FESB inteirinha. Para a época, ampliei o hospital veterinário, tem até uma sala lá, com o meu nome, foi uma homenagem a mim. Veterinário, uma das ampliações, os animais de grande porte, Os animais de grande porte foi da minha época, porque o hospital era para animal de pequeno porte. Sim. E nós transformamos em grande porte também. E a educação física, que nós remodelamos tudo, né? Os cursos de educação física, enfim, sempre valorizando tudo, né? Porque eu acho que até hoje o pessoal me procura e elogia, e eu acredito que eu fiz uma boa administração lá, modéstia à parte. A gestão como presidente deu quantos anos? 4 anos. E você sabe que presidente não ganha, né? Às vezes eu chegava lá 2 da tarde, por aí, 2 da tarde, saía 8, 9 horas da noite. Mas com prazer. Eu acho que isso é por Bragança, entendeu? Não pode deixar fechar uma instituição. Não pode deixar. Não pode uma instituição ficar em crise. E a FESB, ela atende a Bragança e a região. Ela é regional. E agora, com os cursos de veterinária e agronomia, que eu também já deixei aprovado quando eu saí, e agronomia, ela virou nível nacional, né? Nós temos alunos lá, eles têm alunos, eu não estou mais lá, mas eles têm alunos lá do Brasil inteiro. Bate uma saudade? Você sabe que não?
Você sabe que não, é incrível, porque das vezes que voltei lá em festas, que eu fui convidada, eu voltei, tudo bem, deixei amigos, deixei gente muito querida, né? Mas assim, eu tô numa vida muito boa, eu acho que é melhor sossegar um pouco e abrir espaço para o pessoal mais novo, entendeu? Eu acho que tem que abrir. Se eu quisesse, estava dando aula lá, teria continuado, entendeu? Mas tem hora que você tem que saber quando parar. Bom, parar nesse setor, porque eu não paro, né? Parar na parte de presidente da fundação, de professora na área acadêmica, mas outros desafios hoje na Academia Bragantina de Letras. Mas voltando à questão da história ainda, que tem a ver a academia, a FESB, com o trabalho que a professora fez lá, eu vou até me lembrar que recentemente eu recebi aqui no Coletiva de Imprensa o Luiz Antônio Palombello, que é também um historiador através das fotos antigas, né? Funcionário da FESB, e faz um trabalho ótimo resgatando a história do município de Bragança através das fotos. E conversando com ele, e a gente vê o quanto que Bragança Paulista tem história para contar, professora? Tem história para valer. Eu estou no 3º livro sobre a história de Bragança, com focos diferentes. Mas no 3º agora, esse último que lançamos a semana passada, é só participação. Mas o Luiz Antônio, voltando a falar dele, eu não conhecia o Luiz Antônio, fiquei conhecendo recentemente. Quando eu estava lá, ele não era funcionário da FESB. E ele desenvolve esse trabalho que eu sigo pelo Face. Eu também. Ele tem um material excelente. Sempre que posso, comento, amplio alguma coisa. E por sinal, estou em dívida com ele, porque ele está fazendo uma coleção agora de moedas e notas antigas, e eu tenho algumas e prometi que ia levar para ele, e não levei até agora, mas ainda vou cumprir essa. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom para Bragança. Muita coisa para se contar, né? E você sabe que tinha um outro moço, ele não era Palombello, ele era... Agora me esqueci o som, que ele também fazia, eu não sei porque ele não está mais no meu Face. Mas ele fazia... Não é o Guto La Sálvia? Não, não é. Nem o Sonsim? Também não. Que ele citou também na entrevista, o Palombello, que esses dois gostam de fazer esse trabalho de fotos, de resgatar. Esses dois eu não acompanho, mas ele fazia uma coisa assim interessante. Eu não me lembro agora o sobrenome dele, mas é um sobrenome de família bem conhecida de Bragança. Sim. Aí ele punha só foto e você adivinhava onde era. Olha só, esse eu não vi ainda. Você não viu esse? Ainda não. Ele sumiu do meu Face, não sei se ele ainda faz trabalho, mas ele punha uma foto antiga e você que falava assim, ó, essa é a esquina de tal rua com tal rua, chamava tal, e assim por diante. Ou então ele colocava da praça, do Cine Centenário, do Cine Central, do Cine Bragança, e as pessoas comentavam que lembravam. Ele colocava do laticínio, até o Palombello colocou também, laticínio Bragança recentemente, e ele colocava e todo mundo lembrava da manteiga, a melhor manteiga do mundo. Tomei muito leite do muito bom. Com esse leite, viu? Olha, não é merchan porque não existe mais a empresa, né? O que é uma pena, né? Sim, uma pena. Porque a manteiga era de uma qualidade excelente, até hoje a gente tem saudades, né? Então, o Palombello, eu elogio muito o trabalho dele, eu acho que ele está no caminho muito bom. E falando em história, vamos falar sobre os livros publicados pela professora. A senhora trouxe alguns aí, mostrar um pouco. Olha, Fábio, eu tenho esse daqui que eu trouxe para deixar para você. Esse livro aqui foi uma parceria da FESB com aliás, da Academia Bragantina de Letras. Esse foi da Academia Bragantina de Letras com a Câmara Municipal, e eu sou autora do texto sobre os 20 anos da Lei Orgânica do município, na época do presidente Sérgio Conte. Esse livro foi lançado pela Câmara Municipal. Legal. Este daqui foi uma parceria da Câmara
E esse daqui eu participo com um capítulo. Ele foi uma parceria da Câmara com a FESB. Esse foi com a FESB, onde nós escrevemos a história de Bragança e foi coordenada por um professor de história da FESB que hoje não está mais em Bragança. 1797 a 1997, bastante coisa para contar. Pois é, e o meu capítulo é o último, onde eu coloco Bragança de 45 anos, politicamente, né? Falando na parte política, de 1945 até 97. Esse daqui. Bom, esse é o mais recente, né? Esse é o mais recente. Você sabe, Fábio, eu vou ousar aqui, hein? Eu vou ousar. O atual best-seller de Bragança. Porque nós vendemos tudo. Que maravilha. Tudo. Nós esperávamos, assim, a receptividade. A gente sempre está meio inseguro na hora de... No momento que a sociedade cobra que as pessoas leiam mais, que os jovens não estão lendo muito, o seu livro, sucesso. Eu participo só dele, o primeiro capítulo que é meu. Meu e da Nádia. Livro da academia. Da academia. O livro da academia nós repartimos em textos, né, em temas, aliás. Nós repartimos em temas, cada equipe desenvolveu um tema. Tivemos que parar num determinado ponto, porque senão seria um livro de 700 páginas, mas nós vamos fazer uma segunda edição. Já estudamos fazer uma segunda edição. E aí eu coloco para vocês. Bragança, fala assim de Bragança, eu já ouço muito, Bragança não tem nada, tem, nossa, como Bragança tem, gente, inclusive o lançamento do livro, a gente imaginou assim, umas 50 pessoas, nós tínhamos quase 200 pessoas lá, então foi, e agora o telefone, olha Lúcia, eu vou deixar, o que resta agora, eu vou deixar na Banca do Pardal. É bom que o seu público saiba, claro, que vai ficar na Banca do Pardal, que todo mundo conhece Bragança. Venda de ingresso para peça de teatro, tudo acontece na Banca do Pardal. Precisamos fazer a história da Banca do Pardal a qualquer hora, viu? Vou incluir ele num tema, porque realmente é um foco para Bragança, né? Para jogo de futebol, tudo é o Pardal, é verdade. Então esse é o nosso atual. E esses dois é só participação, eu tenho esses três. São todos da Academia Bragantina de Letras, a Academia em Obras, o Caminhando e o Despertar, que é uma antologia de concurso de crônicas. E nós temos mais uma publicação, que é Os Patronos, que são 25 cadeiras da Academia Bragantina de Letras, 15 ocupadas, 10 vagas, por falecimento, por desistência, e nós homenageamos, assim, bragantinos ilustres, no caso. A minha cadeira é a cadeira número 4, em homenagem a Casper Líbero, que era bragantino. Sim, jornalista famosíssimo, né? Professor, eu vou fazer um rápido intervalo, nós vamos dar um tempinho na entrevista aqui, vamos para o intervalo comercial. Hoje, no Coletiva de Imprensa, nós estamos recebendo a professora Lúcia Ribas, ex-presidente da FESB, atual presidente da Academia Bragantina de Letras. Muito conteúdo para contar, histórias dos livros, histórias da vida pessoal, profissional, muita coisa. Não saia daí, o Coletiva de Imprensa volta já já.